Olá, concurseira, tudo bem com você? Aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco do IASE, o seu Instituto Aprendendo do Zero. A partir de agora, nós iremos para a nossa quarta aula sobre a lei orgânica do município de São Gonçalo. Mas antes, quero convidar você que não é inscrito a se inscrever em nosso canal, deixe o seu like, ativa lá o sininho, que é importante para você receber notificações dos próximos conteúdos. Então, se inscreveu, já aciona o sininho. Também compartilhe o nosso conteúdo, que você estará nos ajudando no nosso crescimento. Ajuda vocês, a gente ajuda você, você ajuda a gente, tá? Então, seguindo aí, pessoal, a partir do artigo 102, que está no capítulo 2, fala das finanças municipais, seção 1 das normas gerais. Bom, o artigo 102, ele já começa falando da abrangência da execução orçamentária, tá? Então vamos dar uma lida, ó, que vai abranger dentro do respectivo exercício as operações relativas às despesas e receitas autorizadas por lei, bem como todas as variações verificadas no patrimônio municipal decorrentes de sua própria execução. Beleza, então vem na sua prova. O que a execução orçamentária abrange? Aí vai vir lá, dentro do respectivo exercício, ela vai abranger operações relativas a despesas e receitas que serão ou que estarão autorizadas por lei. Tá? Também as variações verificadas do patrimônio municipal que vão decorrer da sua própria execução. Certo? Artigo 103. Na priorização dos gastos públicos serão observadas, primeiro, a satisfação das necessidades coletivas, visando ao maior rendimento com o menor sacrifício, em proveito da comunidade carente. Esse é o primeiro inciso. Terceiro inciso, a conclusão das obras iniciadas no governo anterior. Tá? Então, aí estarão as prioridades dos gastos públicos. Depois você dá uma lida lá nos outros incisos. Artigo 104. O município não poderá despender mais de 65% de sua receita com o pagamento do pessoal de sua administração. A administração ela tem um limite de gastos, ok? Seja em qual área for. Com o pagamento do pessoal da administração, esse limite estará em 65% da sua receita. Guarda esse percentual, 65%. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração da estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. Seguindo, seção 2, dois orçamentos. Leis de iniciativas do Poder Executivo estabelecerão, primeiro, pessoal, plano plurianual. Segundo, diretrizes orçamentárias. Terceiro, orçamentos anuais. Tá? Você já deve ter ouvido falar aí de LDO, LOA, tá ok? São essas leis aí. Tá legal? Vamos dar uma olhada aí em cada uma delas. Primeiro aí, a lei que instituiu o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração do município para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Tá? Então, a gente está falando aí que é aquela lei que foi instituir o plano plurianual. Parágrafo 2º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Já, aí parágrafo 3º, o Poder Executivo publicará até 60 dias após o encerramento de cada trimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Parágrafo 4º. A lei orçamentária anual compreenderá, agora sim, que é a LOA, né? A linha A, o orçamento fiscal referente
aos poderes municipais, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. A linha B, a LOA, compreenderá o orçamento de investimento das empresas em que o município, direto ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Seguindo aí, pessoal, a linha C, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos e a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidas pelo poder público. Parágrafo 6º. Os orçamentos contabilizados com plano plurianual terão entre suas funções a de reduzir desigualdade entre as diversas regiões do município, segundo critério populacional. Artigo 106. A lei orçamentária obedecerá aos seguintes princípios. Primeiro, especificar o órgão ou entidade responsável pela realização das despesas e funções. Segundo, objetivo e metas. Sexto, identificação dos investimentos por região no município. Sétimo, identificação de forma regionalizada dos efeitos sobre as receitas e as despesas decorrentes de isenções, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Essa parte aí é mais a gente passar lendo. Artigo 107. Os projetos de leis relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelo plenário da Câmara. Esse artigo é importante para a gente. Que todo esse rolzinho aí de projetos, tá, estiverem relacionados ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, exatamente aquilo que a gente está estudando, e aos créditos adicionais, deverão ser apreciados pelo plenário da Câmara, ok? Parágrafo 1º. As comissões permanentes caberão examinar e permitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Poder Executivo, examinar e emitir parecer sobre os planos e programas, bem como exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara. Parágrafo 4º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com prévia e específica autorização da Câmara Municipal. Tá legal? Esse parágrafo aí, no finalzinho aí, eu só quero chamar a atenção de vocês, porque aqui não é autorização do Executivo, nada disso, como está aqui da Câmara, para os recursos que, quando receberem o veto, tá, emenda ou a rejeição do projeto, falando de lei orçamentária anual, ficarem sem as despesas que vão corresponder, né, correspondentes à lei, poderão ser utilizados, dependendo do caso, aí como créditos especiais suplementares, mas deverão ter específica autorização da Câmara Municipal. Artigo 108. São vedados, inciso 1º, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Outro veto, outra proibição, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Terceiro, a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela Câmara Municipal por maioria absoluta. Que é o quinto, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes. Sexto, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, sem prévia autorização legislativa.
E botei aí oitava, a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Então vocês veem que vai depender basicamente de autorização do legislativo na maioria dos casos. Tá? Parágrafo 2º. A abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Então, pessoal, para haver abertura de créditos extraordinários, deverão as causas deverão decorrer de guerra, por exemplo, como está aí, calamidade pública. Fora isso, não poderemos ter no município abertura de créditos extraordinários. Título 6º da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1, dos Princípios Gerais da Atividade Econômica. Artigo 110. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, no desenvolvimento social e na preservação do meio ambiente, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Artigo 111. O município, nos limites de sua competência, com observância dos princípios incertos da Constituição da República, deverá, inciso 3º, assegurar e desenvolver a função social da propriedade e do capital. 5º, dispensar especial proteção, no caso de dispensar, pessoal, é oferecer, assegurar, vamos dizer, assegurar especial proteção ao trabalhador reconhecido como principal fator da produção de riqueza. 6º, reprimir quaisquer formas de abuso econômico. 7º, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por licitação, serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, organizando um plano geral rodoviário, ferroviário e marítimo, regulamentando os serviços de transporte de aluguel. 9º, incentivar a implantação de cemitérios pela iniciativa privada. 10. Priorizar os serviços funerários prestados pelo município à população de baixa renda. Artigo 112. É garantia da dignidade da pessoa humana, a gratuidade dos serviços de sepultamento e os procedimentos correlatos, inclusive fornecimento de esquife pelo concessionário de serviço funerário municipal, para os que perceberem até um salário mínimo, os desempregados e os reconhecidamente pobres. Capítulo 2 da Política Urbana, seção 1 das Diretrizes da Política Urbana. Artigo 113. A política urbana do município tem como objetivos básicos garantir acesso à moradia, transporte público, saneamento básico, energia elétrica, iluminação pública, saúde, lazer, educação, segurança, limpeza pública, preservação do patrimônio ambiental e cultura, gás e drenagem das vias de circulação. 2. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano através de um plano diretor, lembrando que o plano diretor que faz essas diretrizes aí, de loteamento urbano, de ordenamento urbano, visando a proteção ambiental e estabelecendo parâmetros urbanísticos básicos. 5º, exercer seu poder de polícia urbanística, especialmente quanto ao controle de loteamentos, licenciamento e fiscalização de obras em geral, principalmente as de uso comum do povo. Artigo 114. O imposto progressivo, contribuição de melhorias e a edificação compulsória não poderão incidir sobre áreas com vegetação preservada. Seção 2 do Planejamento Urbano. Artigo 117. O planejamento urbanístico municipal atua no processo de urbanização
com as funções de coordenação, controle e integração urbano-rural, e na compatibilização das atividades humanas com a preservação dos ecossistemas, obedecidos os princípios e orientação fixados nas legislações urbanísticas e ambientais, estadual e federal. Tá? E a gente falando do planejamento urbano municipal, que atuará no processo de urbanização. E terá as seguintes funções: controle, integração, coordenação e na compatibilização das atividades humanas com a preservação do ecossistema, sempre, ou procurando preservar o ecossistema. Artigo 118. O planejamento urbanístico municipal compõe-se dos seguintes instrumentos: plano urbanístico geral, planos urbanísticos setoriais, plano urbano ou plano diretor da cidade. Beleza? Então, caindo na sua prova, são instrumentos do planejamento urbanístico do município. Eu tenho lá o plano urbano geral, que abrange toda a área do município. Eu tenho o plano urbanístico setorial, tá? Que pega setores do município. Então, vamos dar uma olhada aí. Parágrafo 1º, plano urbanístico geral abrange toda a área do município. O plano urbano, o plano diretor da cidade, abrange a área urbana para fins de ordenar o processo de urbanização ou correção pela reurbanização. Artigo 119. Ao planejamento urbanístico, aplicam-se as seguintes diretrizes. Primeiro, controlar o processo de urbanização com vistas à manutenção do equilíbrio entre as populações urbanas e as das zonas rurais e à preservação do equilíbrio ambiental. Terceiro, promover melhoramentos nas áreas reservadas às atividades agropecuárias, visando ao bem-estar da população rural. E o quarto, proteger o meio ambiente. Parágrafo 2º. As diretrizes de planejamento urbanístico poderão ser ampliadas na forma da lei. Tá? Preste atenção nesse parágrafo. Na forma da lei, as diretrizes de planejamento urbanístico poderão ser ampliadas. Artigo 120. As alterações no zoneamento serão precedidas de consulta à população interessada, através de audiências públicas e mediante quórum de 2/3 dos vereadores. Artigo 121. O planejamento urbanístico municipal será realizado com a cooperação das associações representativas dos diversos segmentos sociais interessados, especialmente aquelas dedicadas às questões comunitárias e ambientais. Seguindo, artigo 123. O município, de acordo com as diretrizes do planejamento urbanístico, estabelecerá normas para edificação, loteamento e zoneamento urbanos ou para expansão urbanas, atendidas às peculiaridades locais e respeitadas as legislações federal e estadual, especialmente as de proteção ao meio ambiente. Artigo 125. O planejamento municipal dos meios de transporte visará primordialmente, primeiro, integração das áreas urbanas e rurais. Segundo, a circulação de veículos e pedestres. Terceiro, a utilização em condições de segurança das vias e logradouros públicos. Quarto, a estruturação adequada dos transportes não poluentes. Falando aí, então, pessoal, do planejamento dos meios de transporte. Tá legal? Integração das vias, das áreas urbanas e rurais, circulação de veículos e pedestres, utilização em condições de segurança das vias e logradouros públicos, tudo faz parte de uma coisa só, a estruturação adequada dos transportes não poluentes. Artigo 126. O planejamento urbanístico disporá sobre a preservação do meio ambiente, visando proporcionar melhor qualidade de vida às populações urbanas e rurais, bem como proteger os ecossistemas, observadas as legislações ambientais. Artigo 127. É vedado o zoneamento para comércio estabelecido no município. Artigozinho pequenininho.
facinho de guardar. Seção 3, perdão, do Desenvolvimento Urbano, artigo 128, são instrumentos capazes de proporcionar o desenvolvimento urbano do município. Primeiro, plano diretor da cidade ou plano urbano, elaborado com a participação comunitária junto ao órgão técnico municipal, e disporá sobre zoneamento de todo o território municipal, diretrizes de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, índices urbanísticos, diretrizes econômico, financeira e administrativa, proteção ao meio ambiente, além de patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, ecológico e paleontológico. H. Saneamento básico. Segundo, instrumentos tributários e financeiros constituídos por Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU, progressivo, e diferenciado por zonas ou outros critérios de ocupação e uso de solo, contribuição de melhorias, incentivos e benefícios fiscais e financeiros, fundos destinados ao desenvolvimento urbano. E o terceiro, os seguintes institutos jurídicos: discriminação de terras públicas, desapropriação, medidas de proteção ao meio ambiente e de combate à poluição. Parágrafo único. A participação popular será assegurada pela representação de entidades e associações comunitárias, através de grupos de trabalho, colegiados, provisórios ou permanentes, e mediante audiências públicas, convocadas por editais. Essa parte aí a gente vai passar lendo mais um pouco para decorar. Se tiver que pontuar, eu vou parar e vou pontuar. Artigo 130. Para assegurar a função social da propriedade, poderá o município determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização de terrenos ociosos, fixando as condições e os prazos necessários à sua execução. Artigo 132. O município, com a elaboração do Estado e União, com a colaboração do Estado e União, procurará, nos limites de sua competência, realizar investimentos para formar e manter a infraestrutura básica, capaz de atrair, apoiar ou incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas, diretamente ou mediante delegação ao setor privado, desde que aprovado em lei. Seção 4 dos transportes coletivos, artigo 134. É dever do município planejar, organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão serviços de transportes coletivos. Possui caráter essencial. No artigo 133, ele fala que é vedado às empresas de ônibus, concessionárias do município, a utilização de grades ou similares, ladeando a entrada traseira do coletivo. Artigo 136. Ficam reservadas nos coletivos municipais lugares especiais para os portadores de deficiência. Artigo 137. A Lei de Diretrizes de Transportes Urbanos no município obedecerá os seguintes princípios. Vamos dar uma olhada no rol: planejamento, organização, prestação de serviços, política tarifária e direitos dos usuários. Artigo 138. Compete ao Poder Executivo, atendendo aos critérios do Plano Diretor, planejar e definir as tarifas, os itinerários, o controle de vetores poluentes de natureza sonora ou atmosférica e as normas mínimas de segurança para o tráfego viário. Então, compete ao Poder Executivo. Não caia na pegadinha que compete ao Legislativo, tá? Planejar, definir as tarifas, controlar vetores poluentes, falando de transporte coletivo. Artigo 140. As concessões ou permissões para a exploração dos serviços de transporte coletivos atenderão às seguintes normas. Primeiro, a obrigatoriedade de licitação pública para ambas. Segundo, a concessão e a permissão terão normas específicas estabelecidas em lei pelo poder público municipal. Seguindo, terceiro, as concessões e permissões poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente, desde que autorizadas pela Câmara Municipal. Quarto,
Então aí, pessoal, voltando, inciso quarto, as concessões e permissões poderão ser suspensas a qualquer tempo, desde que não sejam satisfatórias os respectivos serviços prestados, ou não sejam satisfatórios, né? Parágrafo único. As concessões ou permissões para a exploração dos serviços de transporte coletivos só poderão ser autorizadas pela Câmara Municipal. Então, esse parágrafo único aí chama a atenção de vocês. Concessões, permissões para a exploração dos serviços de transportes coletivos. Preste atenção, só poderão ser autorizadas pela Câmara Municipal. Guarda essa informação. Artigo 142, são isentos do pagamento das tarifas dos transportes públicos municipais na forma da lei as pessoas maiores de 65 anos de idade, conforme previsto lá na Constituição Federal. Capítulo 3 da Política Agrária e Agrícola, artigo 143. O poder público municipal promoverá, sempre que possível, o desenvolvimento do setor rural, com prioridade à fixação do homem no campo, a produção de alimentos para o abastecimento regional, a redistribuição justa da propriedade e a reconstituição e preservação do meio ambiente. Parágrafo único. Para garantir estes direitos, incumbe ao poder público, sempre que possível, primeiro, instituir órgão na administração municipal que trate especificamente desta matéria, b, consolidar as atuais zonas de uso predominantemente rural, bem como outras que o plano diretor indicar. Seguindo o artigo 144, compete ao poder público municipal, em consonância com o Estado ou a União, colaborar com estudos, planos e projetos e por uma ação direta na realização de um projeto agrário, promovendo a fixação e valorização do trabalhador rural, obedecendo os seguintes princípios: organizar o assentamento dos agricultores sem terra, desenvolver programas de irrigação e drenagem, eletrificação rural, produção e distribuição de mudas e sementes, bem como reflorestamento ecológico e melhoramento de rebanhos. Instituir programas de ensino agrícola associado à educação para a preservação do meio ambiente. E artigo 145. O poder público municipal planejará e coordenará, em conjunto com as associações civis, Sindicato Rural e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a execução de programas de conservação do solo, aproveitamento dos recursos hídricos, reflorestamento e preservação do meio ambiente. Legal? No artigo 144, a gente tem um rol bem extenso. Depois você dá uma lida, faz umas pontuações aí. Vocês reparam que nessa parte é muita leitura, não tem muito nem o que a gente explicar. Mas eu pontuo algumas coisas para chamar a tua atenção. Tá legal? Também eu vou fazer aí uma bateria aqui para a gente, de umas 15, 20 questões para a gente treinar, que a gente está estudando numa aula única, tá? Mas antes nós vamos fazer uma questão aqui, que sempre no final das aulas a gente faz uma questão para praticar. Se você notar, você vai estudar, pensar que assimilou, mas na verdade, se você não fizer, não praticar as questões, praticar com questões, dificilmente você vai guardar, tá legal? Então, ó, tem uma questão aí na tela, pausa o vídeo, resolva a questão e a gente já volta com o gabarito e com as referências da questão, legal? Pausou, respondeu? Então vamos à questão. Eu vou ler a questão, a opção e já vamos para a resposta, para a explicação. Então, a questão ela fala que à luz da Lei Orgânica de São Gonçalo, marque a alternativa incorreta. Preste atenção, tem uma aluna que fez prova, ela até agradeceu, fez prova uns dias passados, agradeceu, estava com pouco tempo de estudar, estudou aqui comigo, foi bem na prova. Porém, ela diz lá, se você quiser dar uma olhada lá nos comentários, que ela errou uma questão porque ela confundiu incorreta com correta. E eu sempre chamo atenção aqui, pessoal.
marca, grife lá, ó, tá? Dá um risco para você ver que é incorreto ou correto, senão você vai se confundir e vai errar. Então, aquele que é a incorreta. A letra A diz: é vedado o zoneamento para o comércio estabelecido no município. Bom, como referência, nós temos o artigo 127, que diz exatamente o que está na alternativa A, tá? Que é vedado o zoneamento para o comércio estabelecido no município. Então, não é essa que eu quero. Vamos para a letra B, porque a letra A está correta. O município não poderá despender mais de 50% de sua receita com o pagamento do pessoal de sua administração. Bom, nós vimos que o percentual é de 65%, que está no artigo 104. Fala exatamente sobre esse limite, que o município não poderá despender ou gastar mais de 65% da sua receita com o pagamento do pessoal da administração. Então, o nosso gabarito aí é a letra B. Mas vamos analisar as demais e ver como elas foram cobradas. É dever do município, a letra C, planejar, organizar e prestar diretamente sob o regime de concessão ou permissão, serviço de transporte coletivo, possui caráter essencial. Então, a nossa referência está no artigo 134 e diz exatamente como está na questão, tá? É dever do município planejar, organizar, prestar diretamente sob regime de concessão serviços coletivos, que tem caráter essencial, certo? E a letra D é o imposto progressivo, contribuição de melhorias. E a edificação compulsória por força não poderão incidir sobre áreas com vegetação preservada. A gente viu isso também. A nossa referência está no artigo 114. Viu como fazer questões? Já traz um diferencial. Você consegue linkar, você consegue uma explicação, enfim. Tá? Então, aí o nosso gabarito ficou sendo a letra B, tá? Porque as letras A, C e D estão corretas. E ele quer a incorreta, que é a letra B, que não é despender 50%, mais 50%, mas sim mais de 65%. Legal? Ó, forte abraço para você. Agradeço muito por você estar aqui comigo, tá? Você que não é inscrito, aproveitando, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe o nosso conteúdo, pessoal, que vai nos ajudar muito. E não esqueça, muita gente vê as nossas aulas e não deixa o like. Deixa o like se está te ajudando, se você está gostando, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Tá? Aqui com você o professor Gabriel Velasco, do IASE, trabalhando para a sua aprovação. Deixei aí o nosso Instagram, que é o @instituto.iase.oficial, também o nosso site, iaseapostilas.com.br. Um forte abraço, nos vemos em breve. Tchau!